Oi, minha amiga, que bom, tá começando mais um programa Saúde Feminina ao vivo para todo o Brasil, aqui bem pertinho de você, que é para você poder participar fazendo a sua pergunta para os nossos doutores. Nós estamos na Rede Mulher de Televisão, na Rede Família e também ao vivo pelo site www.arcauniversal.com, onde os nossos programas ficam arquivados por alguns dias, os passados. Também tem programas arquivados de semanas passadas no meu site, www.isabel.vasconcelos.com.br, é o endereço do meu site. Lá você encontra sempre um texto interessante sobre a condição da mulher, encontra também a programação de saúde feminina para toda semana. Se você for lá agora, você entra lá, tem tudo que vai rolar aqui. E você pode se programar para não perder aquele tema que é particularmente importante para você, tá bom? Bom, ontem nós falamos aqui sobre reprodução assistida. Eu espero que você tenha acompanhado, que foi uma coisa gostosa e importante, porque a gente entrou na discussão das células-troncos e hoje nós vamos também falar sobre a reprodução assistida, mas vamos falar sobre essa história de escolher sexo de criança, né? Será que a gente pode fazer isso? Será que a gente tem o direito de fazer isso? Vamos conversar sobre isso e outras coisas mais com dois super especialistas que eu trouxe aqui para vocês. Já te apresento já, tá bom? Bom, hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2004. Nós tivemos ontem um feriadão, né? Sábado, domingo, segunda-feira. E mais uma vez, 431 acidentes só nas estradas de São Paulo, acidentes automobilísticos, com cerca de 20 pessoas mortas. Este é um problema de saúde pública. Pense nisso quando você pegar seu carro e for para a estrada. Vai com calma, tá? É muito sério, 431 acidentes é um número absurdo, absurdo. Não pode. Tá bom, você fala, a estrada também não é boa, algumas não são mesmo, mas não interessa. A responsabilidade é sua que está no volante. Bom, 16 de novembro, vamos para a nossa efeméride de hoje. Em 1899, nasceu Mary Margaret McBride. Ela foi uma das mais importantes personalidades do rádio nos Estados Unidos. Nasceu no Missouri e passou a infância com a família mudando-se de fazenda em fazenda. Em 1916, ela foi para a Universidade do Missouri, onde se graduou em jornalismo em 1919. Trabalhou como repórter de jornal até 1924. Depois foi para as revistas, tendo atuado inclusive na Cosmopolitan, que é a nossa revista nova, né? Que é uma revista assim de vanguarda no universo feminino. Publicou vários livros de 1926 a 1932. Em 1934 a 1940, ela comandou um programa diário na Rádio War, em Nova York. Era um programa dedicado aos problemas das mulheres e Mary usava o nome de Martha Jean e aconselhava as ouvintes, alcançando grande sucesso de audiência. E era ainda, nessa época, editora de uma página de mulheres no jornal do Sindicato dos Jornalistas. Em 1937, ela começou um outro programa de rádio, dessa vez usando seu próprio nome, e esse programa ficou no ar, olha só, pela CBS de 1940 até 1941, pela NBC até 1950, pela ABC até 1954 e pela NBC até 1960. Então ela ficou no ar de 1937 a 1960, usando seu próprio nome, batendo recordes de audiência, sendo disputada pelas rádios mais importantes do território americano, que eu já falei aqui, ABC, NBC, você sabe, né? Depois de 1960, Mary Margaret, como ficou conhecida então carinhosamente pelas suas ouvintes, ela se dedicou às entrevistas de personalidades do mundo da política e dos negócios. Nos seus últimos anos de vida, ela fazia seu programa transmitido da sua própria casa. Mary Margaret McBride morreu em Nova York em 7 de abril de 1976, aos 75 anos de idade, ela que nascera, como eu já disse, em 16 de novembro de 1900.
1899. Bom, agora, dedinho, é hora de ver o nosso indicador de saúde. Vamos rodar. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Bom, para falar sobre se a gente pode ou não pode escolher o sexo da criança que a gente vai ter, né, do nosso futuro filho, eu estou aqui com muita alegria com o Dr. Arthur Dzick, que é ginecologista, doutor em ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP e diretor do Serviço de Reprodução Humana do Hospital Pérola Baiton. E estou também com o Dr. Gilberto da Costa Freitas, que também é ginecologista, também é doutor em ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP e é coordenador do Serviço de Reprodução Humana da Cor Plus e também diretor do Serviço de Reprodução Humana lá do Hospital Pérola Baiton. Muito obrigada, doutores, pela presença. Doutor Arthur, a gente já pode, a ciência já consegue, quando faz um bebezinho lá de proveta ou por outra maneira qualquer, outro procedimento qualquer, determinar que sexo vai ser essa criança? Pode. Isabel, eu acho que é muito importante a gente ter dois pontos de vista, que são os seguintes: poder nem sempre é fazer, né? A gente pode. Do ponto de vista técnico, não há nenhum tipo de problema e a ciência está aí para resolver os problemas. Do ponto de vista ético é que o problema se coloca. Eu tive o cuidado de trazer aqui o Conselho Federal de Medicina, 1358 de 92, onde está muito claramente escrito: as técnicas de reprodução humana não devem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trata de evitar doenças ligadas ao sexo que venha a nascer. Então, faz sentido a escolha do sexo para evitar alguma doença ligada ao sexo, como a hemofilia, as doenças musculares, doença do Duchenne e outras doenças ligadas ao sexo. Aí sim, agora para a escolha social, como a gente bem coloca, aquele casal que tem 3 meninos e quer uma menina, ou vice-versa, o Conselho Federal de Medicina veta esse tipo de postura. Então, como a gente não tem alguma lei que mostre isso, o que pode, o que não pode, os médicos têm que se guiar por algum tipo de termo. E a gente segue o Conselho Federal de Medicina, que desde 92 coloca isso de uma forma bem clara. Essas resoluções do CRM, elas são... o Conselho Federal, né? Conselho Federal. Do CFM, então, elas são consenso? Elas saem de consenso? Discussão? Como é que acontece isso? Normalmente, essas decisões do Conselho Federal são decisões de consenso, mas não são lei. Uhum. São apenas recomendações, assim como outras sociedades médicas internacionais também têm as suas recomendações que seguem mais ou menos, essa recomendação é mais ou menos baseada em recomendações de algumas entidades internacionais, como a Federação de Ginecologia e Obstetrícia Internacional, a Sociedade Americana de Reprodução Humana, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana. Todas elas têm uma recomendação semelhante ao que o Dr. Arthur acabou de ler para nós e que realmente só faculta o uso dessa tecnologia para aquelas situações que realmente você tenha a possibilidade de uma transmissão de uma doença genética ligada ao sexo. Né? Uhum. Bom, aí então o médico tem a liberdade de fazer isso, não está ferindo nenhuma regra ética do conselho. Mas mesmo assim, não pode acontecer de algum médico fazer isso? Pode porque não existe uma lei que proíba. Ele não está proibido por lei. Não está proibido por lei. Pode. Do ponto de vista científico, não há nenhum crime. Uhum. Como também muito bem colocado pelo Dr. Arthur, o grande problema são as discussões éticas sobre esse assunto, né? E aí, para você discutir ética num assunto tão palpitante como esse, você também precisa discutir filosofia, discutir uma série de outras situações, né? Porque escolha de sexo é uma coisa que não é recente, é uma coisa que vem da antiguidade, né? A gente deve lembrar que os imperadores antigamente selecionavam também o sexo, não por técnica de reprodução assistida,
simplesmente por técnicas infanticidas, né? Criança do sexo não desejado que nascesse eram assassinadas, né? E ainda hoje nós temos sociedades, como no norte da Índia, na Caxemira, que né? se faz isso, na China também. Na China também, que o sexo feminino é discriminado. Na China tem aquela política, né? Só pode ter um filho, aí nasce uma menina, o pessoal se livra da menina. Claro que a lei não ampara isso. Dentro desse assunto, o maior problema que surgiu em relação à sexagem foi quando, os primeiros aparelhos de ultrassonografia pélvica que começaram a ser usados na Índia e que começaram a detectar o sexo das crianças intraútero. Então, a taxa de abortamento por crianças do sexo não desejado na Índia aumentou muito. Então, na Inglaterra, era assustador o pavor que se tinha do tanto de crianças que foram abortadas por não serem do sexo masculino, que era o sexo desejado, né? Já imaginou? É um problema cultural, né? Esse é um problema sério. Já imaginou se começar a nascer só homem? Não vai ter mulher para tanto homem, né? Esse é um problema sério. Esse é um outro problema. Agora, doutor Arthur, como é que o senhor vê toda essa questão? O senhor acha que um casal tem o direito, se ele tem 3 meninas, de querer ter um menino? Como é que o senhor particularmente vê isso? E qual é a sua experiência na sua clínica? Então, não só eu, mas eu até tive a oportunidade, você sabe bem, a gente coordenou o último Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, onde a gente teve a oportunidade de trocar ideia com especialistas italianos e especialistas espanhóis. É proibido a sexagem, a escolha de sexo social, tanto na Espanha como na Itália e nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos. Então, quer dizer, não é uma exclusividade nossa brasileira. Isso vem de sociedades mais desenvolvidas, onde tem menores problemas sociais como nós temos aqui e que já puderam discutir esse tema e a sociedade foi escutada, foi ouvida e proibiu esse tipo de posicionamento. Eu acho que direito tem, todos têm direito a tudo, né? E eu acho até legítimo que um casal que tenha 3 filhos de um sexo queira do outro sexo. Mas aí eu acho que a gente deve mudar um pouquinho o plano de atuação. Ao médico, na minha opinião, não cabe esse direito de selecionar, né? Eu mais ou menos não tenho muitas dúvidas e eu acho que quem tira a vida e quem dá a vida não somos nós médicos, né? Nos consideramos talvez sócios de Deus nessa história. E o início da vida também foi muito discutido nesse congresso e é mais ou menos consenso que o início da vida se dá desde o momento que acontece a fertilização, né? Então é muito complicado a gente mexer nesse equilíbrio da natureza. E a tecnologia está aí para ser utilizada e a sociedade está para dosar para que lado que vão as coisas. Eu, pessoalmente, sou contra por isso. Eu acho que a gente tem tantas outras atividades e tantos outros ensinamentos a serem levados adiante que a escolha do sexo social tem que ser um pouco melhor discutido e um pouco melhor posicionado pela sociedade brasileira. Bom, você corre aí um risco de ter desequilíbrios mesmo, né? Até hoje, infelizmente, ainda muitas sociedades valorizam muito mais o filho do sexo masculino, né? Em detrimento às mulheres, né? Que não levam o nome em várias sociedades, no caso do Chile até levam, mas enfim. Mas eu quero saber outras coisas também dos doutores que estão aqui. Eu quero saber se eu posso escolher a cor do olho do meu filho, o cabelo, porque todo mundo pensa nisso, né? Todo mundo pensa, você quando está grávida, você até sonha, como será meu bebê? Será que ele vai ser assim, assado? Será que ele vai parecer com o pai, com a avó, com o tio, com quem, não é? Então, você deve ter curiosidade, como eu também tenho, sobre essas coisas. Mas, pelo jeito, acho que esse direito a gente não tem, não sei. Daqui a pouco eu pergunto, porque agora eu vou, para aquele intervalinho. Mas nós voltaremos exatamente em 1 minuto e 40 segundos aqui pela sua Rede Mulher e Rede Família. Até já. TV Taif, um programa onde a estrela é o cabeleireiro. Dicas, entrevistas, tendências e tudo mais que você precisa saber para continuar fazendo bonito no salão. TV Taif, domingo, 3:30 da tarde.
Quem está querendo comprar um conjunto estofado novo não pode perder. Amanhã nas Casas Bahia, você vai comprar toda a linha de conjuntos estofados com desconto de 40% e em 12 vezes sem juros. Vou repetir, só amanhã nas Casas Bahia, você vai comprar toda a linha de conjuntos estofados com 40% de desconto e em 12 vezes sem juros. É o desconto e a condição de pagamento ideal para você relaxar na hora de pagar. Não deixe de aproveitar. Conjuntos estofados com 40% de desconto e em 12 vezes sem juros. É só amanhã e só nas Casas Bahia. Chegou o TVA Digital, uma nova maneira de ver TV. Agora você monta sua programação e pode ver o que deseja com maior interatividade. Só a TVA Digital tem a HBO Max Digital com 10 opções de entretenimento, tudo com imagem e som com qualidade de DVD e opções de legenda. Ligue 3038-5499. Assine TVA a partir de R$ 56,90 mensais e pague a primeira mensalidade em 22 de dezembro. Não perca tempo. Ligue já. Sula Miranda está no comando de A Tarde é Nossa, com dicas de moda, etiqueta, culinária e tudo isso acompanhado de perto por especialistas, consultores e convidados. A melhor opção para a mulher moderna. Porque aqui a tarde é nossa. Beijoca. Hoje, 2:30 da tarde. Oi, minha amiga, escolhendo o sexo da criança. Esse é o tema de hoje aqui no seu Saúde Feminina. Você já viu que nós não podemos fazer isso, né? Os doutores já falaram isso para você aqui, que até pode, cientificamente, o médico pode fazer isso na reprodução assistida, mas eticamente não é possível. Bom, e eu tô aqui com muita alegria com o Dr. Arthur Dzic e com o Dr. Gilberto da Costa Freitas, que são ginecologistas e são diretores do Serviço de Reprodução Humana lá do Hospital Pérola Baiton, né? O Dr. Gilberto também é coordenador do Serviço de Reprodução Humana da Cor Plus. E Dr. Gilberto, agora, tem tanta pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder tudo. Mas antes eu quero saber, se eu não posso escolher o sexo, então eu também não posso escolher a cor do olho. Não é isso? Não, nem existe técnica para escolher a cor. Não tem ainda? Não. Infelizmente essa mistura é aleatória, né? Então não tem como. Não tem como escolher? Não, cor de olho, não. Cor de cabelo, cor de pele, nada? Não. Porque, mas agora, se tivesse, também não seria eticamente recomendável, né? Porque senão a gente ia começar... Existe uma diferença do que seja ético e do que seja discriminação. Eu vejo dessa maneira. Quando o doutor Arthur colocou, lembrou muito bem, por exemplo, a escolha do sexo social. Um casal que tem 4 meninas escolhe uma menina, um menino, não é uma discriminação. Por quê? Porque ele já tem 4 meninas. Claro. Eu considero discriminatório o casal que não tenha nenhum filho e escolha um filho, por exemplo, do sexo masculino, que é o comum. Isso sim é discriminatório. Isso é muito discriminatório mesmo. Então, do ponto de vista ético, eu não considero que um casal que tenha, por exemplo, 4 meninas não queira ter um menino e não poderia ser facultado a esse casal esse direito. Agora, evidentemente que a minha opinião é uníssona, né? Então, uma discussão com a sociedade eu acho que é o mais importante, né? A gente tem que discutir todas essas questões mesmo, né? Claro. Agora eu tenho aqui a pergunta da Marci de Santo André, que ela diz que ouviu dizer que tem outros métodos para conseguir um filho do sexo desejado. E ela pergunta se isso é verdade. Outros métodos, né? Mais ou menos, né? O método que responde ao anseio do casal, que é, doutora, eu quero ter um menino, ou doutora, eu quero ter uma menina, que te dá 100% de certeza, não. Esse realmente cabe aqui um parêntese, faz-se então a fertilização in vitro e colhe-se uma célula do embrião, estuda-se essa célula e esse embrião tem o seu diagnóstico do sexo em 100% de acerto. Isso é o que nós estamos falando que é proibido. E aqui é não responder uma pergunta com outra, mas eu só deixo uma pergunta no ar. O que as clínicas de reprodução assistida fazem com os embriões do sexo que não foi o desejado pelo casal? Ponto de interrogação. Né? Agora, existem sim, e isso é muito
existem muitos mitos e muitas receitas que privilegiam tanto o sexo masculino como o sexo feminino, baseado principalmente na situação que o sexo masculino é aquele que é o X e o Y. E o Y, teoricamente, ele tem um pouco menos de carga genética do que o X e carregado por um espermatozoide mais rápido. A gente sabe que quem determina o sexo do embrião é o homem. A mulher carrega o XX e o homem carrega o X e o Y. E o Y é mais rápido do que o X. Então, teoricamente, se aquele casal tiver relação antes da ovulação, dieta mais básica, que facilite a penetração do espermatozoide Y em detrimento ao X, isso pode favorecer um pouco. Então, estamos falando em algo de 60% a 40%, não em algo de 100% e 0%. Uhum. Só isso? Não, existem N fórmulas, né? Janela aberta, janela fechada, lua cheia, lua vazia. Agora, o grande problema dessas técnicas é que nenhuma delas tem uma comprovação científica e a mulher, ela fica muito desprivilegiada na hora de se provar se isso funciona ou não funciona. Pelo seguinte fato, vamos supor que um casal procura a nossa clínica e quer ter um menino ou uma menina nessas condições. E a gente acerta. Bom, a gente acertou em 60%. Então, isso virou um milagre. E para quem a gente erra, não se fala mais nisso, né? Então, a gente tem muita dificuldade de saber se essas técnicas realmente funcionam ou não. Ou não, do ponto de vista científico, ou não. Ou pura sorte, né? Não tem muito jeito. Bom, a Vânia de São Paulo, doutor Gilberto, ela quer saber se uma mulher que tem 2 filhos do mesmo sexo, na terceira tentativa pode vir do sexo oposto. Não há nem nada que possa garantir que o próximo venha do sexo oposto. É muito mais frequente que ocorra o fato de que venha um do mesmo sexo, né? Não tem regra para isso, né? E a Solange, também de São Paulo, diz que a cunhada tem gêmeos, trigêmeos, e ela quer saber se ela corre o risco de ter também. Se foi um acontecimento natural, sim. Se não foi por fertilização, né? Agora, se foi por um tratamento de fertilização assistida, não. Vai depender do tratamento subsequente, né? Bom, a Itamara de Franco da Rocha está perguntando aqui se tem um período do ciclo da mulher que dê para escolher o sexo da criança. O doutor Arthur já respondeu que não tem, né? Cientificamente não tem nada provado. E a Doriane de onde é? Franca, será? Franca, em São Paulo, diz que fez uma transferência de embriões e gostaria de saber quais são as suas chances. Bom, ela já fez? Então vamos torcer para que dê certo, né? Agora, de uma forma geral, quando a gente fala das chances, isso tem várias situações que determinam uma maior e uma menor chance, principalmente o fator idade, né? Então, nos bons serviços de reprodução humana, naquelas mulheres com menos de 35 anos, a chance de engravidar num ciclo de fertilização in vitro gira em torno dos 30% a 40%. E esse número decresce com a evolução da idade. Esse é um número bem honesto. Uhum. Aí, a Cibele de São Paulo quer saber como o médico deve agir quando a sociedade o pressiona para que ele faça o que a ética proíbe. Não, normalmente a sociedade nunca pressiona o médico uma coisa que seja fora da ética. Eu nunca observo esse tipo de situação. Existem nichos das sociedades que gostariam de poder realizar algumas práticas que não são permitidas, entretanto, a maioria tem a sua opinião formada. Em relação ao assunto em si, a pauta de hoje, eu não tenho uma opinião, eu não sei o que a sociedade pensa sobre esse assunto. A gente não sabe. A ciência, ela vem sempre no encontro de ajudar as pessoas, né, de poder curar, de poder tratar uma doença que seja difícil. Eu vejo o seguinte, o médico ele não tem muito como interferir na evolução da ciência. A ciência ela evolui. Agora, o que eu acho é que a sociedade também não sabe que direção que a gente vai, né? Nós não sabemos a direção o nosso caminho ninguém sabe ainda, né? A humanidade não sabe que caminho seguir. Nós evoluímos de uma situação pré-histórica, né, descendente de macaco, evoluímos até onde nós nos encontramos. O futuro
Ninguém sabe. Quem sabe que essa discussão de sexo hoje seja uma coisa boba daqui a 50 anos, 100 anos, eu não sei. Então é essa a questão, nesse momento, né? A Maria Eduarda do Arujá, em São Paulo, está perguntando, doutor Arthur, se quem fez, deve ser, né, embolização uterina, pode fazer inseminação artificial. Pode, se bem que é uma técnica ainda em estudo, que merece alguns cuidados e, pessoalmente, a gente tem indicado a embolização para mulheres que não querem mais ter filhos, né, porque existe um risco de perda uterina e principalmente de diminuição da função ovariana, que é fundamental para que essa mulher seja fértil. Então a gente não indica de uma forma liberal a embolização para aquelas mulheres que desejam engravidar, e sim para aquelas mulheres que já têm a prole constituída, no intuito talvez de tornar a cirurgia, a miomectomia ou a esterectomia desnecessária. Tá certo. A embolização é um processo para tratar mioma, é isso? Exatamente. Injeta-se umas bolinhas não tem nada a ver com... Injeta-se umas bolinhas de silicone para ocluir a irrigação do útero. Com isso, a gente diminui a irrigação do mioma e esse mioma tende a murchar, tende a diminuir. Morrer de fome. Exatamente. Legal. Bom, e a Renata de Bauru, ela quer saber se o programa de reprodução humana existe só em São Paulo ou nas cidades do interior também já tem. E como ela pode ter acesso. Creio que ela esteja falando aqui da saúde pública, né? Porque clínicas de reprodução assistida existem no país inteiro, né? Particulares. Eu posso falar que de saúde pública que eu conheço e não conheço uma outra informação, no Brasil, o único serviço de saúde pública que oferece o tratamento totalmente gratuito é o Hospital Pérola Baito, da qual eu e o doutor Arthur participamos do programa. Não conheço nenhum outro no Brasil que ofereça o tratamento totalmente gratuito, né? Alguns são parcialmente gratuitos, cobram a medicação, cobram um material, alguma coisa, mas gratuito mesmo só o Hospital Pérola Baito. Agora, clínicas particulares existem, né, bastante? Várias, muitas. Pelo país todo, né? Pelo país em Bauru inteiro. deve existir, inclusive, né, uma clínica particular. Então, Renata, eu não sei bem se você estava perguntando com relação à saúde pública ou não. Só fazendo adendo, existem mais ou menos 100 serviços de reprodução humana no Brasil inteiro. É bastante, hein, doutor? 100 serviços? Puxa vida, deve ter muito bebê de proveta andando por aí, né? Deve ter nascido muito. E a Lucilene de Limeira diz que tem o útero retrovertido e ovário policístico. Ela gostaria de engravidar, está fazendo tratamento com alguns medicamentos e até agora não conseguiu. Ela pergunta o que fazer. Bom, em primeiro lugar, o nome dela é Lucilene. Quanto ao útero retrovertido, esqueça, isso não é problema nem ginecológico e muito menos de infertilidade. E quanto aos ovários micropolicísticos, sim, aí sim ela pode ter alguma dificuldade ovulatória e ela provavelmente necessita de algum tipo de indução da ovulação para obter êxito na sua gravidez. Mas só isso, né? Não precisa sem esquecer do marido, né? A gente não sabe como é que está o marido dela. O marido, mas sem também dúvida. Não precisa partir para pensar que vai ter que fazer bebê de proveta. O último estágio dos tratamentos de reprodução humana é a fixação in vitro. É a última coisa, tem que tentar tudo antes, né? É isso aí. Ó, já estão me mandando embora aqui outra vez. Eu tenho que agradecer muito a presença do Dr. Arthur Zic, do Dr. Gilberto da Costa Freitas e lembrar a você que amanhã a gente conversa aqui sobre a depressão pós-parto. E você não pode perder. Muito obrigada, doutores. Você fica agora com a Sula Miranda.